Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus. Hoje nós vamos aprender um tema muito importante para todas as mulheres. Vamos aprender baseado num livro do nosso ministério, da Bispa Cristel Tadeu, Mulher de Armas. Então você que é mulher, fique conosco até o final, mas você também que é homem, esteja conosco para você saber um pouco mais sobre esse tema e também ajudar as pessoas que estão à sua volta, que são mulheres e que precisam da ajuda de Deus. Nós também, ao longo de todo o programa, vamos ter em rodapé os contatos, onde você pode nos enviar o seu pedido de oração, e a pastora convidada do programa de hoje, no final, vai orar por você. E como pastora convidada do nosso programa, hoje nós temos a pastora Regiane Oliveira, que nos vai estar aqui falando um pouquinho sobre a palavra de Deus e no final vai orar pelos pedidos de oração. Então fique conosco e não perca as novidades que nós temos para você. Nós agora vamos para nossas ferramentas de evangelização e já voltamos. E para você que nos acompanha, a evangelização é muito importante, porque a Bíblia diz para nós irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Por isso, no nosso ministério, nós temos muitas ferramentas para que você possa evangelizar, para que você possa convidar os seus amigos, conhecidos, familiares para conhecerem a Jesus e andar com Deus. Porque é uma decisão, é uma caminhada. E para isso, as várias ferramentas que nós temos disponível é para você usar, usufruir, mas também evangelizar. Nós temos disponível na nossa igreja a nossa editora Curiacos, que serve para que você possa conhecer mais da palavra de Deus. Nós temos livros, álbuns, CDs, séries disponível para que você possa cada vez mais aprender a palavra de Deus. Por isso eu convido você a entrar no nosso site editora-curiacos.com e lá ver os vários materiais que nós temos disponível, tanto no formato físico como no formato digital, para que cada vez mais você possa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso a importância de nós conhecermos a Bíblia, conhecermos os versículos e nos enraizarmos em Jesus, na palavra e na igreja. Por isso, quando for oportuno, entre lá no nosso site, veja lá todos os materiais que nós temos disponível para você e para que você também possa evangelizar mais do que nunca. Há urgência na nossa evangelização, porque Jesus está quase a voltar e nós temos mesmo que tomar essa decisão de evangelizar e convidar os nossos amigos. Combinado? Agora nós vamos fazer a nossa pausa musical e já voltamos com a pastora Regiane, que vai falar um pouco sobre Mulher de Armas. Então, nós já voltamos, fique aí. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Entre a multidão, Ele me escolheu. Para fazer a diferença, Ele me escolheu. Me confiou uma missão nessa terra, resgatar almas perdidas num planeta em guerra. Me municiou com o poder do alto para curar, libertar os encarcerados, representando aqui o autor da vida. Pela graça fui escolhida. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Por muitos caminhos eu procurei encontrar a paz que tanto sonhei. Neste labirinto não achei respostas, o mundo de ilusão me virou as costas. Foi aí que num clique tudo mudou. Minha vida da água pro vinho transformou. Resgatado das trevas pela cruz de Cristo, pela graça eu fui escolhido. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a
a Cristo, Ele me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Nós voltamos para falar um pouco sobre a palavra de Deus com a pastora convidada do programa de hoje, pastora Regiane Oliveira. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, o povo de casa também. Faz tempo que eu não vinha, não é? Pois. Já tava com saudade. Olha, seu marido esteve aqui conosco esses dias que passou e ele disse que você é de Bebedouro, não é? Não, vivi em Bebedouro. Ah. Nasci em São Paulo, mas eu fui, com meses pra Bebedouro. Olha. Um abraço. Vale do Paraíba é Caçapava. Porque eu também morei em Caçapava. É viajada, é viajada. A pessoa já morou em alguns lugares. É tudo em São Paulo, pra quem não sabe, né? Mas Caçapava é Vale do Paraíba. Bebedouro não é Vale do Paraíba, né? É mais pra... Acho que é São Paulo, mais São Paulo. É São Paulo, mas não é mais Vale do interior. Paraíba. Enfim, me perdoem. E foi pra Ribeirão também. E depois fui pra Ribeirão Preto. Nasci em São Paulo, mas nunca vivi em São Paulo. Pouco tempo. Me lembro de passar férias, nos meus avós, mas quase não vivi em São Paulo. Então, pra mim, já não... Não é como se eu conhecesse São Paulo. Sou mais do interior. Interior, é. Interior, sou. Meu marido tem menos sotaque que eu, e ele é de Ribeirão Preto. É sempre assim. Mesmo dentro do país tem muita cultura, muito sotaque. A gente estava falando isso agora há pouco, né? Mesmo dentro do mesmo estado, né? Tem tantas culturas, tem tantas formas de falar. Eu me lembro que em Ribeirão Preto, mesmo Ribeirão Preto é perto de Franca. Um abraço pro pessoal de Franca, né? E de Franca para Ribeirão você sente muita diferença do sotaque. É sempre assim, é sempre assim. Mesmo dentro do estado de São Paulo, que é muito grande, tem muitas coisas. E Bebedouro é a região da laranja, não posso esquecer disso. Se tem algo que eu não me esqueço é da laranja. É da laranja, é boa, nunca experimentei. Tem que ir lá experimentar. Eu me lembro que quando eu era criança tinha uma festa que se chamava Fecibe, eu acho, que era da festa da laranja. E depois a gente teve uma vez que foi visitar já maior, era uma igreja, a gente foi lá pra visitar e a bebida, assim, à vontade era laranja. Que saudade, delícia. né, de beber um suco de laranja como deve ser. Então, nós temos pessoas de várias partes do país aqui nos assistindo no nosso programa. Então, se você é aí de alguma região, manda aí uma mensagem pro nosso SOS. Vamos gostar de saber, não é? Quero saber de onde que estão nos assistindo. Talvez eu já morei aí, você não sabe. Já foi sua vizinha. Há grandes chances. Muito bom, muito bom. Nós agora vamos falar da palavra de Deus, não é? Um tema muito importante também que nos faz sempre... É sempre bom nós levarmos a palavra de Deus de uma forma leve, não é? Com leveza, porque isso é tão importante. Nós vamos aprender hoje sobre um tema baseado no livro Mulher de Armas. E é um nome forte, né? Não é? Quem vê, pensa, lá, essas mulheres Cheio das armas. São a favor do armamento. Não deixa de ser, somos a favor do armamento, do armamento certo. Que vai fazer vencer, não é? O diabo, ele ataca muito as famílias. E por vezes, uma das pessoas mais atacadas dentro de uma família para desestabilizar é por vezes a mulher, não é? Porque a mulher é mais emotiva, a mulher é mais daquilo que ela ouve, daquilo que interfere nas emoções dela. Isso é importante uma mulher identificar, não é? Ela vai ser muitas vezes atacada nas suas emoções, não é? Nas suas emoções. A mulher, a mulher acaba por ser o centro da família. Por quê? Porque Deus, ele fez o homem e a mulher diferentes de propósito, né? Hoje se fala tanto em igualdade, mas nunca a mulher e o homem vão ser iguais, porque nós somos seres humanos diferentes. Mesmo entre as mulheres, existem mulheres diferentes das outras, mas o homem e a mulher são feitos de maneiras diferentes. E Deus fez isso de propósito para construir uma família perfeita, né? Se a gente for pensar lá no início, os homens iam lá caçar os seus mamuts,
as mulheres ficavam ali em casa, cuidando das crias, organizando as coisas, protegendo o lar, né? Então, nós somos diferentes. Então, a mulher acaba por ser ali ser um centro do lar, porque ela acaba por ser o suporte emocional do homem, ela acaba por ser o suporte emocional dos filhos, ela acaba por ser a gestora ali das coisas, né? Então, se a mulher é atacada, acaba por atacar e desestruturar toda uma família. Não é à toa que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola destrói com as suas próprias mãos. E isso é verdade, porque uma mulher desestruturada emocionalmente, por exemplo, falando, ela acaba por desestruturar toda a família, né? Os filhos, a casa, o marido, o trabalho, tudo que ela faz. Então, obviamente, que o diabo, que é o nosso inimigo, sabe que ele tem ali um grande alvo, né? Sim. Pra que a gente vai ficar tentando acertar um alvinho pequenininho se eu posso acertar um grande alvo, Que já né? pega com todas. Que já abrange tudo ali. E por isso... E as emoções é algo muito fácil de ser atacado, porque se a gente for parar pra pensar, né? Nós temos olhos, nós temos ouvidos, nós temos boca. Os ouvidos entram coisas, informações, os olhos entram informações. Só que a gente só sabe aquilo que entrou quando sai pela boca. Então a gente só tem uma saída e muitas entradas, né? E o diabo consegue atacar as nossas emoções como? Por isso. Os sentimentos também, né? Ele consegue atacar isso. Pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente ouve. E depois a gente consegue saber o que tá lá dentro quando a mulher fala. Sabe que tem um versículo na Bíblia, às vezes não é muito falado, moças, mas existe. Que fala que a mulher... Que fala, sabe aquela mulher chata que fica tudo reclamando, é como a casa com goteira, sabe? Sabe quando você vai dormir quietinho e tem aquela gotinha, tuque, 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 que você pode estar com o sono que for, mas aquela simples goteira te consegue tirar a paciência. E você vai lá e coloca um pano pra ver se para de fazer o barulho. Fala da mulher ranhosa, né? Da mulher ranhenta ali. E é isso, então a mulher quando tá inflamada, quando tá com as emoções à flor da pele, quando tá mesmo inflamada, né? Ela vai pôr pra fora aquilo. E acaba desestruturando toda uma casa, né? Toda uma família por causa disso. Desse pequeno detalhe que poderia ser consertado, não é? Exato, a gente tem que saber nos analisar e saber, eu tô azeda, eu tô amarga, da onde que tá vindo isso? Teve que ter uma entrada, teve que ter uma porta. Então, a gente tem que saber fechar essas portinhas, né? O que eu tenho assistido? O que eu tenho ouvido? Quem tem sido as minhas amizades? Aonde eu tenho espelhado a minha vida? E hoje acaba por ser... A gente tem muitos espelhos, né? A gente tem muito lugar para olhar, para espelhar a nossa vida. E daí a gente pensa, será que eu não tô tentando comparar a minha vida? Porque às vezes uma das causas de tudo isso é a gente querer... A gente só vai ser feliz o dia que eu tiver a vida igual a X, igual aquela pessoa. E são vidas diferentes, são pessoas diferentes, né? E eu tenho que ser feliz, e é bonito isso no Pai Nosso, né? Faz-me contente com o pão de cada dia. Ou seja, faz-me contente com aquilo que eu tenho hoje. Eu preciso ser contente com a minha situação hoje. Eu preciso ser contente com a minha família. Eu preciso ser contente com o meu marido. Mas enquanto a gente fica se espelhando nos outros, eu só vou ser contente o dia que eu tiver aquilo, a gente nunca vai chegar lá. E daí entra isso. Reclamar, começa a reclamar. Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E aí entra naquele versículo, né? A mulher que fica só falando, reclamando é como a goteira lá. Enche a paciência de qualquer um, né? E rouba a paz dela e rouba as bênçãos que Deus tem para a vida dela, não é importante? Nós aprendemos na nossa igreja, né, a importância de nós entendermos. Nós somos um corpo. Nós temos um corpo, temos um espírito e temos a nossa alma, não é? Temos 3 coisas. E muitas vezes o que o diabo ataca sempre é a alma das pessoas, seja da mulher, seja do homem, seja de qualquer for. Como é que a pastora encoraja ou diz para aquelas mulheres que nos estão acompanhando, como é que elas controlam as suas emoções? Tudo bem, reconheci que eu ali estou com as minhas emoções, eu estou me apoiando em famílias, em maridos, quero que meu marido seja como o marido da outra, do meu vizinho, disso, daquilo. Como é que elas conseguem, de uma forma sensata, de uma forma bíblica, controlar suas emoções, controlar sua alma, para começar a ser guiado pelo espírito e não pelas emoções? E essa é uma conversa muito legal, porque às vezes as pessoas não têm essa ideia, né? Pensar, eu sou o que sou, né? Nasci assim, nasci assim, né, Gabriela? Mas a cena nós temos um corpo que tem uma alma e nós, na verdade, somos um espírito. Porque quando nós lemos em Gênesis 1, criou Deus, né,
o homem a sua imagem e a sua semelhança, mas aí sempre tem aqueles que falam, mas eu sou diferente de você. Então como que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Porque o que ele fez, a imagem e semelhança dele, é o Espírito. Só que quando o diabo caiu na terra, o pecado, ele entrou na nossa alma. Não no nosso espírito, porque o nosso espírito é a imagem e semelhança de Deus. O diabo, ele não tem poder sobre o nosso espírito, por isso que ele mexe na nossa alma. E a nossa alma é o quê? São as nossas emoções, é o nosso intelecto, a nossa alma é essa parte. Então, imagina que dentro de nós há sempre um cabo de guerra entre o nosso espírito e a nossa alma. A nossa alma é a parte que o diabo tem controle, que é, ora a gente ama demais, ora a gente ama de menos, ora a gente odeia demais, ora a gente odeia de menos. Entende? A gente tem, que o pessoal costuma falar, é do sangue, eu sou assim. É a nossa alma. E o nosso espírito é a nossa parte que está em comunhão com Deus, que está em contato com Deus. Aquilo que eu der mais força, aquilo que eu mais alimentar, é o que vai ganhar no cabo de guerra. Então, se você para e pensa assim, eu estou sendo muito guiado pelas minhas emoções. E como você sabe que está sendo guiado pelas emoções? É simples. Quando acontece a situação, o que fala mais alto? O teu espírito ou a tua carne? Alguém briga com você no trânsito. Qual que é o teu primeiro espírito? Abrir o vidro e xingar de volta? Ou falar, olha meu filho, Deus te abençoe, que eu vou decidir ser feliz. O nosso espírito está mais forte ou é a nossa carne que está mais forte? Então, quando vem essas situações, aquilo que vence nessa batalha do cabo de guerra, você consegue descobrir aquilo que você está alimentando mais, aquilo que está tendo mais força. Então, eu preciso alimentar aquilo que eu quero que ganhe do cabo de guerra. E a gente precisa manter isso muito equilibrado. Então, a gente precisa alimentar mais o nosso espírito e menos a nossa carne. E foi aquilo que eu disse há pouco tempo. Eu alimento a minha carne como? Por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, pelas conversas que eu tenho, pelas séries que eu assisto, pelos filmes que eu assisto, pelas blogueiras que eu sigo. Tudo isso está alimentando a minha alma. E o meu espírito eu alimento como? Falando com Deus, na minha comunhão diária com Deus. O quanto de comunhão que eu tenho com Deus, o quanto da palavra de Deus que eu tenho dentro de mim. E isso tudo eu estou alimentando o meu espírito. E daí quando vem a situação, vem esse cabo de guerra e eu consigo perceber o que está mais forte nesse momento. Então, eu tenho que parar de alimentar um para começar a alimentar o outro. Para conseguir vencer. Para assim nós vencermos. Sim, com a ajuda de Deus, não é? Por vezes as mulheres, elas se esquecem que elas são mulheres. Porque elas se colocam na posição de esposa, de mãe, de tia, de vó. E não tratam aquilo que é a essência para a coisa funcionar na sua vida, que é ser mulher. A mulher tem valor para Deus, não é? Nós vemos aí que mulheres de armas, daqui no próximo bloco nós vamos entender quais são essas armas. Mas a mulher por si só também tem a sua chamada, também tem a sua salvação. O que acontece muito no Brasil, não sei se é um ponto positivo ou negativo, é que muitas vezes as famílias não estão ainda todas na igreja, mas quem está sempre puxando pela família é a mulher. Acaba por ser a mulher que está lá na igreja, que está orando, que está buscando pela família, pelos filhos, pelo marido. E quando é que essa chave muda? Que a mulher deixa de pensar nela, na salvação dela, e passa a pensar só como mãe, só como mulher, só como esposa, e faz com que a coisa ali fique mais difícil na salvação dela. Exatamente. Não é? É uma linha muito tênue, né? Porque a gente, como mãe, e mesmo isso eu tô falando quem tem filhos, quem não tem, né? Mas a mulher, ela tem essa chamada de ser mãe, de acolher, sim, né? De trazer pra ela, mesmo que você ainda é uma jovem que não tem filho, mas eu tenho certeza que você acolhe a tua amiga e a luta dela é a tua, que é esse instinto de mãe mesmo, né? De acolher. E a gente não pode esquecer que a minha salvação também é importante, né? Eu, como mulher, também é importante. Eu só consigo ajudar o outro até o momento em que o outro não me afunde junto com ele. Sim. Sabe aquela famosa história da pessoa estar no buraco? Se eu descer pro buraco junto com ela, eu não vou conseguir salvar. Eu só consigo salvar enquanto eu ainda tenho um ponto seguro para conseguir puxar ela de volta. E às vezes a gente esquece disso, né? É muito fácil a gente esquecer disso. Também, às vezes, é cansativo, né? Principalmente para essas mulheres que estão lutando pela salvação das pessoas à tua volta, seja da tua família, mãe, pai, seja do marido, filhos. É uma luta cansativa, não é fácil. Então, se nós não nos enchermos, se nós não deixarmos o nosso espírito forte, é uma luta que às vezes pode ser até decisiva, né, para a nossa salvação. Porque chega aquele momento, e eu conheço inúmeros casos, que é exatamente isso. Fui da igreja,
Mas como meu marido não era, também acabei por me distanciar. Aí depois, lá na frente, a água bate na bunda, né? Volta pra igreja e é mais cansativo. Quantos casos a gente vê disso? De mulheres que eram da igreja, se casaram, se afastaram. Por quê? Porque é cansativo. Mas você precisa, acima de tudo, ter certeza da tua salvação, né? Guardar a tua salvação, guardar a tua fé. E às vezes a gente pode estar no meio de pessoas, e isso daí pode ser até familiares, marido, filhos, mães, pais, avós, que tiram a tua fé, que te desgastam. Então a gente precisa saber, nesse momento que a gente tem que ser uma mulher sábia. Uma mulher de armas, que é o que a gente vai falar. Exato. Armas não carnais, mas sim armas espirituais que vão ajudar todas as mulheres. Mais poderosas. Sim, a vencerem e a conquistarem tudo aquilo que Deus tem para elas, não é? Sei que a conversa tá muito boa, mas vamos ter aqui uma pausinha musical. É uma coisa boa também. Uma pausa musical. Gosta de música, não é? Gosto. Gosta. E música também é uma arma. Que ajuda. Pro espírito. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e já nós voltamos. Quantas vezes já pensaste em desistir? Quantas vezes já deixaste de sorrir? Quantas vezes já pensaste que não tinhas valor? Lágrimas correm do teu rosto procurando amor. A tua vida neste mundo é uma passagem. Agarra um novo dia a nascer. A tua vida neste mundo é uma passagem. Para, recomeça, vais vencer. Eu sei que amanhã vai ser melhor. Quantas vezes já pensaste em desistir? Quantas vezes já deixaste de sorrir? Quantas vezes já pensaste que não tinhas valor? Lágrimas correm do teu rosto procurando amor. A tua vida neste mundo é uma passagem. Agarra um novo dia a nascer. A tua vida neste mundo é uma passagem. Para, recomeça, vais vencer. Eu sei que amanhã vai ser melhor. Eu sei que amanhã vai ser melhor. E tira o pé do chão. Eu sei que amanhã vai ser melhor. Sei que amanhã vai ser melhor. Voltamos. Na verdade, nunca saímos daqui, não é? Estávamos aqui dançando. Sei que amanhã vai ser melhor. Olha, isso aqui é. Nós agora vamos falar sobre essas armas, não é? Vamos. Mulheres de armas. E quais são essas armas que vai ajudar com que as mulheres possam vencer na sua vida, na sua família, seja lá onde for? E a primeira arma que nós aprendemos no material da Bispa Cristel Tadeu é sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma arma para nós, mulheres, vencermos. E por que a Palavra de Deus é uma arma e ajuda as mulheres? Então, para já, você mulher que pensou que íamos falar de armas e já pegou na sua faca de cozinha. Guarde, não é sobre isso que vamos falar, ok? Por mais que às vezes dê vontade de tô brincando. Sim, a palavra de Deus é uma arma. A Bíblia diz isso, né? Em inúmeros lugares da Bíblia, a Bíblia fala da importância da palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, né? A palavra de Deus é uma arma porque é uma arma espiritual. Se a gente fosse traduzir essa arma espiritual para uma arma física, a palavra de Deus é como se fosse uma espada, né?
E a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus é como uma espada que consegue chegar lá e perfurar entre alma e espírito, ou seja, ela nos traz discernimento. Na verdade, a Bíblia ainda diz mais, né? A palavra de Deus é como se fosse luz. E a Bíblia fala em João 1 que onde tem luz, as trevas não podem ficar. Então essa é a arma. Às vezes nós estamos passando por situações na nossa vida que, na verdade, essa situação é apenas trevas, falta de conhecimento. A gente não sabe o que fazer naquela situação. E quando entra a luz, que é a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos e nos mostra o caminho. Então, quando a situação está escura, sabe? Quando você está passando por aquela situação que você fala assim, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu não vejo um caminho. Tá aí. Você pensa, ok, se eu não vejo um caminho, se eu não vejo uma luz é porque está escuro. Há trevas. Então, se há trevas, a falta de luz, que é a palavra de Deus. Porque onde há luz, as trevas não podem ficar. Então, usa dessa arma, da palavra de Deus. Ah, é uma situação financeira. Vai na Bíblia saber o que a Bíblia fala sobre a situação financeira. Ah, é angústia. Vai na Bíblia ver o que a palavra de Deus diz sobre angústia. É ansiedade. Vai na Bíblia ver o que a Bíblia... Vai na palavra de Deus ver o que a Bíblia fala sobre ansiedade. E coloca luz nesse assunto. Usa a palavra de Deus como uma arma, colocando luz naquela situação. É importantíssimo. É importantíssimo. Ter a luz de Deus na vida. Como que você vai fazer um caminho, como você vai viver sem luz, né? Você precisa saber aquilo. E às vezes é isso. Tem gente que tá dando tiro no escuro, ou seja, tá usando outras armas, mas nem iluminou o caminho para saber contra o que tá lutando, né? E é importante nós reconhecermos que o nosso verdadeiro inimigo não é o marido, não são os filhos, mas sim o diabo, que é o nosso verdadeiro inimigo, que está aí para roubar, matar e destruir. E a gente vai falar disso numa outra arma, né? Sim. Outra arma também muito importante é alimentar o espírito, que tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos falando no bloco anterior, não é? Sobre como é a importância de nós alimentarmos o nosso espírito, não é? Ah, então eu só vou ler a palavra de Deus e vou esperar que isso já alimente o meu espírito. Mas a mulher também precisa ir à igreja, precisa louvar a Deus, precisa fazer todos aqueles processos que nós sabemos que é importantíssimo para que o espírito seja o quê? A rocha da sua vida, não é? Exato. É importante. Fazendo comparação, assim como a gente disse que a palavra de Deus é como se fosse uma espada, alimentar o espírito é como se fosse a academia. A academia do músculo, né? Ou seja, para você ficar forte muscularmente, você precisa ir na... Eita, bati aqui, desculpa se você ouviu um ruído em casa. Mas para você ficar forte nos músculos, você precisa ir na academia, né? Levantar peso e tal. Então, se eu ficar sentada e assistir alguém fazendo a academia, fazendo a musculação, eu vou exercitar o meu músculo? Não. Não, só tô vendo o outro fazer. Quando a gente fala de alimentar o espírito, é como se você fosse fazer a academia da fé. Porque a fé é como um músculo. Ela tem que estar forte. Ela pode estar fraca ou ela pode estar forte. Ou seja, ela aumenta ou ela diminui. Tem coisas que diminuem a nossa fé. Tem coisas que aumentam a nossa fé. Eu me alimentar da palavra é como se eu estivesse fazendo isso daqui para o meu espírito. Para ele crescer. Então eu alimento a minha fé como? Pegando nas promessas de Deus. Para eu saber, é como uma pessoa que é advogado. Ela precisa saber as leis para ela poder advogar. Então, eu alimentar o meu espírito é como se eu pegasse nas leis de Deus para eu saber aquilo que ele me promete, para eu poder fortalecer o meu espírito. E quando vir a situação, eu saber qual lei eu posso usar, qual é a promessa que Deus tem para mim naquela área. Então, se Deus me promete, a minha fé está forte, eu tenho a certeza que eu não preciso passar por aquilo, porque Deus me promete que eu não tenho que passar por aquilo. Então, se o meu espírito está forte, foi na academia da fé, eu consigo passar por aquela situação, usando a espada. Como que você vai usar uma espada num braço fraco, né? Você precisa ter um braço forte para usar a espada com força. Tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. Você alimentar o espírito, a fé, a palavra de Deus, está tudo interligado. A mesma coisa. Tudo vai ajudar com que a pessoa conheça a verdade e a verdade possa a libertar de todo mal, né? Esperamos que todas as mulheres estejam ali anotando, não é? Todas as armas, escrevendo lá as armas para poder usar no momento certo. Mas a mulher acaba por fazer isso, por exemplo, quando ela vai fazer uma skincare, ela tem ali a listinha, né, dos passos a passos. Quando ela tem que fazer uma dieta, ela tem a listinha do que ela pode comer. A receita. É tudo. E a mesma coisa no espírito. A gente tem que lidar da mesma forma, porque o nosso espírito precisa ser alimentado, nosso espírito precisa ser cuidado. E às vezes as pessoas pensam que
assim como você cuida da parte externa, a parte interna também precisa ser cuidada, Importantíssima. que é o nosso espírito. Que é a parte mais importante, que é a nossa parte, que é a imagem e É o que semelhança de rege, Deus. não é? É o que rege a nossa vida Todo e o nos resto. ajuda, sim. Outra arma também muito importante é a arma do amor. E não é qualquer amor, não é? É o amor do tipo de Deus, né? Nós aprendemos na nossa igreja vários tipos de amor, mas o amor dentro de uma família, o amor que uma mulher deve ter dentro do seu coração é um amor diferente, não é? É o amor que nós não aprendemos na escola, porque se o amiguinho bate, tem que ir lá bater de volta, né? Se morder, morde de volta. Mas não é desse tipo de amor que nós aprendemos que não ajuda as pessoas a vencerem, não é? O amor, ele é uma arma. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, ele é amor. Então, quando nós usamos dessa arma do amor, é o próprio Deus a se manifestar através da nossa vida, sabe? É impossível a gente falar que tomou banho e não sair molhado, né? Que banho que é esse que você falou que tomou banho e não tem uma gota de água, né? Sim. É a mesma coisa. É impossível falar que eu sou cristão e não ter amor. Embora hoje, às vezes é muito deturpada a palavra amor, né? Mas em 1 Coríntios 13 fala a definição do perfeito amor. O amor é paciente, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não age com indecência. O amor não é egoísta. O amor não quer que só faça o que eu quero. O amor é mais sobre o outro do que sobre mim, né? E hoje, no mundo de hoje, a gente está tendo que pregar tanto sobre amor próprio. Por quê? Porque as pessoas ficaram egoístas. Então, quando você ama o próximo, ou seja, quando você se dá pelo próximo, quando você faz pelo próximo, tá todo mundo querendo fazer por si, e aí dá esse choque de que parece que, não, você não tem que fazer pelo próximo, você tem que fazer por si. Sendo que a equação correta é, eu faço pelo outro e o outro faz por mim. Então, é uma troca genuína, né? E hoje já se perdeu tanto isso dentro do egoísmo, do eu, que é quase uma loucura falar isso, né? O amor é sofredor. Eu lá tenho que sofrer por alguém, né? Mas não é esse tipo de sofrimento. O amor é sofredor. Dizem que eu consigo me colocar no lugar do próximo e sofrer junto com ele. Entender a dor do outro, entender a dor do próximo, né? É sobre isso. Então, quando eu me coloco nessa posição de usar o amor como uma arma de guerra, é essa posição em que o outro que faz contra mim, é ele que vai sofrer mais do que eu que estou sendo atacado. Mas se eu me coloco naquele lugar, né, ele tá me atacando, então ele vai ver, ele também vai sofrer, eu me tornei igual a ele. Desceu no nível dele. Deve ser no mesmo nível. Quando a gente fala sobre perdoar, por exemplo, perdoar não significa vou voltar a viver com a pessoa como se nada tivesse acontecido, não tem nada a ver com isso. O perdoar é, eu não vou ficar preso a isso que ele me fez. Ele que viva a vida dele, que sofra as consequências que for, mas eu não vou viver preso a isso. Isso é perdoar. É você soltar aquilo que está te amarrando àquela pessoa. Se alguém me faz algum mal, a tendência do ser humano é ter ódio daquela pessoa. Por quê? Porque ela me fez aquele mal. Mas quando eu tenho ódio por aquela pessoa, eu estou agarrada a ela. Se você odeia tanto assim essa pessoa, você não queria que ela sumisse da sua vida, que ela fosse para outro lado? Então solta, liberta, perdoa. Porque assim a outra pessoa vai poder, você não vai estar ligado a outra pessoa, entende? As coisas hoje estão trocadas. E quando a gente leva a luz da Bíblia que mostra o verdadeiro amor, se faz luz. E aí faz muito mais sentido do que o que se prega hoje. Faz diferença. Exatamente. Nossa, essa arma é muito importante, não é? Porque ajuda as pessoas a entenderem que o amor de Deus tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E é isso que vai nos dar força para vencermos o dia mal e para entendermos que todas essas armas que aqui nós falamos, que a pastora compartilhou com vocês, são armas espirituais. São armas que não é no mundo carnal, mas sim algo muito maior que existe lá em cima, né? Que é o mundo espiritual que vai ajudar com que você vença cada vez mais. E como são armas espirituais, a gente só consegue usá-las se o nosso espírito tiver mais forte do que a carne. Por exemplo, quando a gente fala de perdão, se a gente tiver com a carne muito mais forte, com a alma muito mais forte, é impossível usar essa arma. Porque ela é uma arma totalmente espiritual. Eu só consigo usá-la se eu também estiver mais com o espírito mais forte do que com a alma.
É isso, é o segredo, é ali, É esse o segredo. é ali a chave que vai mudar a nossa vida e vai fazer com que nós andemos sempre através da palavra de Deus e não na carne com aquilo que nós estamos habituados. E este é o objetivo do nosso programa. São 60 minutos com Deus que nós aprendemos a palavra de Deus, segredos que vão ajudar com que nós possamos vencer na nossa vida. Nosso dia a dia. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Ah, passou mesmo muito já? rápido. Então? Já. Mas antes, né, queria lembrar a todos que nos acompanham que nós ainda vamos deixar disponível para você os contatos passando em rodapé para que você faça o seu pedido de oração. No final, a pastora vai orar por você e declarar a bênção de Deus. Saiba que sempre Deus não é o causador dos nossos problemas. Ele sempre é a solução dos nossos problemas, que nos vai ajudar para que nós possamos vencer no dia mal e tudo na nossa vida se resolva e para melhor. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e já voltamos para podermos orar por você. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar, somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar, somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhido eu sou. Os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Voltamos para a nossa história de fé, não é? Compartilhar aquilo que nós aprendemos da Bíblia e fazer com que as pessoas que nos estão acompanhando fiquem ainda mais com fé. Porque a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus, Exatamente. não é? A pastora hoje vai compartilhar conosco uma história de fé, não é aquilo que está baseado na Bíblia, uma história que veio preparada para preparar o coração do povo, para que todas as pessoas que nos estão acompanhando preparem lá o solo para depois receber a oração, não é? É isso. Como nós estamos falando para mulheres hoje, né? A Bíblia ela tem muitas referências de mulheres, né? Mulheres pelas quais
mudou. É engraçado isso, porque na Bíblia existem muitas histórias de homens, obviamente, mas as histórias de mulheres que existem vieram realmente para mudar a história da nação, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre Esther, a Esther, ela teve que ter muita fé, ela teve que ter muita confiança de que Deus era com ela. Na verdade, Esther, ela soube reconhecer a chamada que ela teve na situação em que ela estava. Não era uma situação confortável, se calhar não era a situação que ela desejou, mas na posição em que ela estava, Esther conseguiu reconhecer: eu estou tendo uma oportunidade, eu estou tendo uma chamada de salvar todo o meu povo. Porque se Esther não estivesse naquele lugar, naquela posição que ela estava, o povo de Deus seria exterminado. Existia um homem que estava querendo acabar com o povo de Israel, eles estavam escravos, né? E Esther, ela foi escolhida entre as mulheres para ser esposa do rei. Ela era judia. O rei não era judeu, né? Agora eu já não me lembro qual que era a nação que estava... Não me lembro se era a Babilônia, se era os assírios. Eu tenho a leve impressão que era os assírios, porque a Babilônia acho que foi depois. Mas enfim, era uma nação que estava dominando Israel. Eles estavam como escravos daquela nação. E dentre as mulheres, Esther foi escolhida. E a gente está falando que quando Esther foi escolhida, ela não queria estar naquela situação. Ela não queria ser a mulher do rei, né? Ela não amava o rei, ela não queria estar ali. Mas estavam tramando contra o povo de Deus e estavam manipulando leis por trás, pelas costas, para prejudicar o povo de Israel, para ser exterminado. E, naquela altura, a mulher do rei, não é porque ela era mulher do rei, ele tinha muitas mulheres, não é porque ela era mulher do rei que ela podia chegar diante dele e falar: ei, querem matar meu povo. Não, ela só ia até diante do rei quando ele chamava, né? E não era para conversar sobre política, era para fazer ali o papel dela de esposa, de mulher. Mas ela pediu direção a Deus, ela pediu sabedoria a Deus, e com muito medo, ela pediu para ir ter com o rei, e foi até o rei falar: rei, estão tramando contra o meu povo e estão querendo matar ele. E ali ela colocou o pescoço dela na espada. Porque ou poderia dar muito bom, ou poderia dar muito ruim. Mas ela tinha certeza que Deus estava com ela. Ela reconheceu que eu estou aqui para salvar o povo. Deus me colocou nessa situação, que não era uma situação boa, lembro. Não era uma situação confortável. Mas ela soube reconhecer que Deus colocou ela ali naquela situação, porque só ela ia conseguir ter aquele acesso ao rei. Nenhum outro judeu ia conseguir ter acesso ao rei para livrar o resto do povo. Entende? E ela soube que ela estava ali naquela situação para se colocar de atalaia. E ela foi, e o rei ouviu. Obviamente, né? Deus estava guiando aquela situação, então o rei ouviu. E o rei libertou o povo e matou aqueles que estavam tramando contra o povo. E se Esther não tivesse aceitado essa situação? E se Esther não tivesse sido guiada por Deus? E se Esther tivesse sido guiada pelo medo? E se Esther não tivesse aceitado ser esposa do rei? Entende? Então, muitas vezes, nós temos que saber entender a vontade de Deus na nossa vida naquele momento. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus. Por isso que essa palavra da mulher de armas é tão importante. Porque se a gente está com o nosso espírito forte, se a gente está sabendo ouvir Deus, se a gente está sabendo ser controlado, ser guiado pelo Espírito Santo, a gente vai estar sempre no lugar certo, na hora certa. Mesmo que pareça que a situação não é a melhor. Mesmo que pareça que essa daqui não é a situação de uma filha de Deus, de uma mulher de Deus. Mas se a gente estiver debaixo da direção de Deus, aquele é o melhor lugar. Porque Deus vai fazer você mudar situações, mudar rumos, mudar caminhos ali naquele lugar. Então, a Esther é mesmo um grande exemplo, né, de mulher de Deus que soube ouvir a voz de Deus e estar no lugar certo na hora certa. Soube esperar em Deus, né, se sujeitar àquela situação porque acreditava, né? A Bíblia também diz que Deus é quem nos exalta, não é? Exato. E ajuda com que a pessoa fique... E ela foi exaltada, porque depois disso, o Deus de Israel foi pregado, ou seja, existiu leis que fizeram Deus ser exaltado naquela nação. E tudo isso por quê? Porque ela soube esperar, confiar que o melhor de Deus é sempre o melhor. Sabe, às vezes a gente passa por situações que não parecem que é o melhor de Deus. Por quê? Porque no meu ponto de vista não é o melhor para mim. Porque se calhar eu queria estar em outra situação. Mas imagina, para Esther, se calhar o melhor era ela estar perto da família dela e não sozinha
no castelo do rei. Mas já parou pra pensar que se ela não tivesse ido pro castelo do rei e passado por essa situação, ela não ia viver com a família dela, porque todo mundo ia ser morto. Sim. Entende? Então, é isso. Às vezes nós não estamos em situações confortáveis para nós, mas se a gente sabe, se a gente tem a certeza, a fé, que o melhor de Deus é o melhor para mim, eu tenho que acreditar que aquele momento que eu estou passando, aquele leve momento que eu estou passando, aquele momento de tribulação, se calhar que eu estou passando, vai me colocar numa situação melhor, né? E Deus teve aquele momento em que ela teve que estar numa situação ruim, mas ela acreditou que aquele era o melhor e ela soube usar da situação, da oportunidade para livrar o povo. Ela soube quem ela era, as armas que ela tinha Através da... para vencer aquela situação da melhor maneira. E venceu, não é? E venceu. E com Deus é sempre assim. Sempre que nós fazemos a nossa parte, Deus nos abençoa e faz grandes coisas. Pastora, nós recebemos aqui muitos pedidos de oração, pessoas que entraram em contato conosco de vários assuntos que pediram oração. Eu gostaria de pedir para a pastora que orasse, abençoasse a vida de todas as pessoas de uma forma geral, não é? Como são muitos assuntos, mas que declarasse a bênção, a vida sobre todas as pessoas que nos estão acompanhando e entrou em contato conosco. É isso, e nós vamos orar agora. E a oração, ela tem muito poder, porque é quando nós falamos com Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Você aí na sua casa pode fechar os seus olhos, se você puder, né? Onde você estiver assistindo, e eu vou orar. Ó Deus, eu oro por todas essas pessoas que estão nos assistindo agora, por todos esses assuntos. Assuntos dos mais variados temas, mas a Tua palavra nos promete e nos diz que Tu és um Deus que supre as nossas necessidades. Então nós oramos sabendo que Tu, ó Deus, é poderoso, tem um nome maior do que todo nome para suprir qualquer necessidade, para resolver qualquer situação, para resolver qualquer problema da área financeira, família, sobre saúde, sobre problemas. Ó Pai, Tu és um Deus que tira toda a angústia, Tu és um Deus que tira toda a ansiedade e nós acreditamos que através dessa palavra de hoje, muitas vidas serão transformadas e um trono será colocado em cada casa, em cada família que está assistindo hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muitas pessoas foram realmente tocadas por Deus e acreditamos que é isso que aconteceu, pessoas, famílias transformadas e restauradas. Amém. O que fazer depois de orar? O pastor orou e todas as pessoas que pediram oração e que hoje receberam essa unção e esse poder de Deus, o que a pastora indica para fazer depois de orar? Então, depois que a gente ora, é como se a gente colocasse uma sementinha na terra. Você coloca lá e ela vai frutificar, você não sabe como, mas há coisas que você precisa fazer, né? Você precisa regar a semente, você precisa de vez em quando ir lá tirar umas pedrinhas, tirar ali, espantar uns passarinhos para não comer a ervinha que está nascendo. Depois que a gente ora, a gente precisa se manter na fé. A gente precisa manter a nossa fé. E fé é igual certeza. Ou seja, depois que a gente ora, a gente precisa permanecer na certeza de que aquilo que eu orei vai acontecer. Então, existe o milagre e existe a progressão, né? Uhum. Ou seja, o progressivo. Uhum. Ou seja, eu posso orar e aquilo acontece na hora. Ou seja, é como se eu colocasse uma semente na terra e pum, já cresceu o pé de manga e eu vou comer da manga. Uhum. Mas o natural é ser progressivo. Eu oro, espero e aquilo vai dar fruto no seu tempo certo. Então, enquanto eu espero, eu louvo a Deus porque eu já tenho. Eu já pedi, então eu já tenho. Eu agradeço a Deus porque eu já tenho. Amém. E acima de tudo, eu me fortaleço na minha fé porque eu sei que no momento certo vai vir o seu fruto. É o que importa, não é o fruto no final. Exatamente. Que é bom e agradável. Pastora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Passou mesmo correndo. Passou. Nossa, já foi, né? Mas fica um convite para uma próxima vez. Será muito bem-vinda aqui no nosso programa. E para você que nos acompanha, também um grande abraço. Agradeço a todos a companhia até aqui ao nosso programa. Lembrando a todos que nós teremos o nosso programa disponível no nosso canal no YouTube, TV Maná Brasil. Passe por lá e confira e reveja os nossos programas e tenha cada vez mais 60 minutos na presença de Deus. Quero lembrar a todos também, fiquem ligados na nossa programação. Temos aí programação 24 horas aqui com a Palavra de Deus, para você encher o seu coração com a Palavra de Deus cada vez mais. Nos vemos nos próximos programas e saiba que sempre o melhor está por vir. Um grande abraço e tchau, tchau.